Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Vamos iniciar então o nosso estudo, o nosso encontro, inicialmente com uma prece, né? Apesar da gente estar utilizando aqui os recursos, tecnologias da informação e comunicação à distância, a gente não vai perder o hábito da conexão mental vinculado à nossa prece, né? Então busquemos então o nosso pensamento em Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos, rogando aos bons espíritos, a Deus, nosso Pai, que o nosso estudo transcorra num clima de muita paz, de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos então iniciar o nosso estudo, rogando a Jesus e aos bons espíritos que nos amparem, que nos iluminem, e nos inspirem, a fim de que possamos atingir o nosso objetivo, né, que é tratar sobre questões importantes acerca da doutrina espírita, e hoje para falar sobre a visão espírita sobre o coronavírus. Para a gente entender bem esse conceito, é preciso que a gente relembre algumas questões importantes da obra kardeciana. Allan Kardec nos fala de que religião, do latim religare, significa religar criatura ao Criador. De que maneira, né? Nós, desde o instante em que nós somos criados, nós somos marcados e nos vinculamos a Deus, ao Criador, a partir do ato de amor que Ele nos vincula, né? E nos vinculamos a Ele, nunca mais dele nos separamos. O ato de amor de Deus no momento da nossa criação tem um papel extremamente importante e jamais se quebra. Então, se jamais se quebra, se no momento da nossa criação nós nos vinculamos a Deus e essa ligação se estabelece, em que consiste o religar do religião que nós tanto falamos e que Kardec destaca? Significa que, como nós somos dotados de livre-arbítrio, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes precisam estar vinculadas, precisam estar ligadas a Deus. Qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa melhor maneira de agir que agrada a Deus? Daí, então, as definições de moral religiosa, né? O que é agir certo e o que é agir errado? Que aspectos são certos, que aspectos são errados? Como é que definem o nosso comportamento? E por que isso é importante nesse momento? Porque definir o comportamento certo e errado nesse momento de coronavírus, nesse momento de pandemia, nesse momento onde as pessoas, de alguma forma, onde as pessoas falam o que querem, as pessoas dizem o que querem, influenciando outras pessoas a se comportar de uma maneira muitas das vezes medrosa, de uma maneira histérica, de uma maneira egoísta, de uma maneira orgulhosa. Então, qual é o melhor comportamento que nós devemos agir? Qual é o comportamento moral que precisa estabelecer a relação da criatura para com o Criador nesse momento em que nós estamos vivendo? Não só nesse momento, mas em todos, mas em especial esse momento. É claro que cada religião, é claro que cada instituição religiosa fala ao seu fiel, fala aos seus fiéis, e nessa perspectiva adota práticas dentro de determinadas culturas de falar com os seus fiéis. A doutrina espírita, ela, nesse aspecto, ela não se configura numa religião propriamente dita, porque ela não se preocupa em falar
com os seus fiéis, ela fala para o ser humano. E então ela não se preocupa em estabelecer dogmas ou ensinar a partir de determinadas fundamentações religiosas. Ela fala a partir de critérios que ela julga como fundamentais para aproximar a criatura do Criador. E a criatura é toda a humanidade. Então, como é que a doutrina espírita ela define critérios para saber aquilo que agrada a Deus e o que não agrada a Deus? Bom, ela estabelece que o nosso comportamento, aquele que agrada a Deus, é aquele que está em condições, que está em consonância com as leis divinas, com as leis que regem o funcionamento de todo o universo. Então, é por isso que Kardec escreve no Livro dos Espíritos sobre as leis morais. Então, as leis morais, que nascem das leis físicas, da observação das leis da natureza, estabelecem qual deve ser o nosso comportamento, a lei que rege a nossa maneira de nos comportar. Né? Então, se nós olharmos para a natureza e observarmos como a natureza se porta, como as coisas se estabelecem em a natureza, nós observamos como Deus estabelece a harmonia do universo. E se nós nos agirmos, nos comportarmos de acordo com essa harmonia universal, de acordo com esse tom divino, a gente entra nessa harmonia universal também e a gente se sente harmônico, se sente bem. Quando o nosso comportamento não está nessa harmonia, quando o nosso comportamento fere essas regras, a gente então entra em distonia, a gente fica no distom, a gente está fora do tom, e aí a gente sofre as consequências dessa distonia. A gente se sente mal, a gente se sente triste porque a gente está fora de toda a regra, de toda a estrutura que a humanidade, que Deus estabeleceu para suas criaturas, para a humanidade de uma forma geral. Então, nesse momento de coronavírus, nesse momento de pandemia, nesse momento que cobra da gente um determinado comportamento, qual é o comportamento, não do espírita em si, mas do indivíduo que traz em si o desejo de estar em consonância com Deus, em consonância com aquilo que é preciso ser dentro de uma perspectiva religiosa, né? De se religar a Deus, de se ligar ao Criador. Voltemos então no nosso comportamento para entender as leis da natureza e entender o que é essa pandemia, entender o que é que está acontecendo. Né? Então vamos iniciar o nosso estudo sumiu aqui. Aconteceu alguma coisa. Isso. Então a gente pode aqui começar aqui falando, né, o que é um vírus. Né? Então o coronavírus é um vírus. E o que é um vírus? Bom, o vírus, do latim vírus, significa veneno. São seres diminutos, medindo cerca de um micron, né, de diâmetro, com dimensões apenas observáveis ao microscópio eletrônico. O que quer dizer isso? Né? O que a gente pode entender disso? Bom, está dizendo que o vírus são seres diminutos, muito pequenos, um micro. O que significa isso? Bom, se a gente pegar uma régua comum, a menor divisão da régua é 1 milímetro. A menor divisão de uma régua, se você pegar a menor divisão da régua, 1 milímetro, e dividir essa divisão por 1000 partes, você vai chegar a 1 micro. Se você pegar esse 1 micro e dividir por 10, uma parte é o tamanho de um vírus, né? Para você ter uma ideia de como ele é pequeno. E por isso que os estudos relacionados a vírus é muito complexo, porque eles exigem uma tecnologia grande para se entender o que é isso. Né? É por isso que hoje o trabalho dos cientistas exige
investimento governamental em pesquisa, investimento que não é só salário de pesquisador, que não é só salário de cientista, está relacionado com o investimento na compra de equipamentos para que as pesquisas possam ser realizadas e trabalhos importantes na solução de problemas surjam, né? Então, daí a necessidade de determinados investimentos. Mas vamos continuar aqui no nosso estudo, né? Então, são acelulares, ou seja, não tem uma célula, e por isso incapazes de realizar complexas reações bioquímicas. Assim, somente se reproduzem e se propagam utilizando uma célula hospedeira. O que significa isso? Existe uma discussão muito grande na academia, nos meios científicos, se vírus tem vida ou se não tem vida, né? Então, existem as células, se não forem parasitas de outras células, né? Então alguns dizem então que não tem vida por conta disso. Entretanto, eles são capazes de se reproduzir, eles são capazes de se propagar, né? E são capazes de fazer outras funções que levam alguns a dizer que tem vida. Mas o importante é entender que um vírus ele não tem célula, né? Ele só se reproduz, ele só se estrutura quando ele parasita uma outra célula, quando ele parasita alguma bactéria ou um ser vivo mais básico, né? Que consiga desempenhar determinadas funções que ele próprio não consegue desempenhar. Ele não consegue, por si só, se reproduzir. Mas da onde que vêm os vírus, né? Da onde que eles nascem? Vamos lá. Uma hipótese científica para a origem dos vírus é a de que seriam ex-bactérias que se tornaram cada vez mais rudimentares, perdendo a capacidade de se reproduzirem por meios próprios, configurando-se em parasitas. Muito bem. O que isso significa? Significa que... o que significa isso, né? Ser ex-bactéria, né? O que significa isso? Bom, para tentar explicar de uma maneira simples, vamos fazer aqui uma comparação grosseira. Eu vou correr o risco aqui de perder a precisão científica dos termos em sacrifício de ser mais didático, né? Da gente entender melhor, ter uma ideia melhor do que significa isso. Em 1990, um determinado pesquisador, um biólogo americano, querendo estudar o processo de reprodução de células no organismo, ele pediu para que se criasse um determinado programa computacional que tivesse uma determinada tarefa, que era se reproduzir, né? Ou seja, fazer uma cópia de si próprio. Ele queria então entender, a célula é capaz de fazer isso, a célula é exatamente isso, né? Ela tem a capacidade de se dividir e de produzir outras células, e de se tornar outras células. Então ele gostaria de produzir um programa computacional para isso. O que é um programa computacional? Bom, o computador ele faz determinadas tarefas, mas precisa ser ensinado para fazer essas tarefas, né? O computador ele não faz por si só, ele precisa ser ensinado. E como é que a gente ensina um computador a fazer uma tarefa? É um programador que ensina. Então ele faz um programa computacional. E o que é um programa computacional? É um conjunto de procedimentos que você passa para o computador para que ele vá fazendo esse procedimento, e quando ele faz esse procedimento ele realiza uma determinada tarefa. Então existe um conjunto de códigos que, se respeitados, faz o computador realizar determinada tarefa. Muito bem. Nesse programa, né, que era chamado de Tierra, o objetivo dele era simplesmente fazer uma cópia de si mesmo. Iria fazendo cópia de si mesmo, até que ele estourava a memória do computador, porque ele crescia indefinidamente até atingir o máximo. Muito bem. O que se observou nesse programa? Se observou que alguns programas, né, um programa gerava outro programa, que gerava outro, que gerava outro. Percebeu-se que alguns programas que eram criados, eles conseguiam se aperfeiçoar e desenvolver, eles conseguiam se aperfeiçoar na hora de se recombinar, ele se multiplicava, ele se gerava outro, só que ele gerava um outro com linhas de códigos mais eficientes e realizando a tarefa de se multiplicar de maneira mais simples e de maneira mais eficiente. Alguns, ao contrário, perdiam
linhas de código e deixavam e perdiam a capacidade de se reproduzir, né? Entretanto, ao invés dela desaparecer, ela perdia a capacidade de se reproduzir, mas ela roubava a linha de códigos de outro programa para poder reproduzir aquele código que não estava completo, que não era capaz de reproduzir. Esse programa que perdeu a capacidade de se reproduzir, mas para se reproduzir estragava um outro programa para poder se reproduzir, foi chamado então de vírus computacional. Então, veja, o que é o vírus, né, na natureza? O vírus na natureza é isso. Quer dizer, é uma evolução, é uma célula, né, que na verdade é um ser, né, que não tem a capacidade de se reproduzir, e ele acaba então se apropriando de outra célula, entrando numa célula, destruindo essa célula, porque ele usa a estrutura da célula não para a célula se produzir numa outra célula, mas para produzir o próprio vírus, né? Para se realimentar. Então, na verdade, o vírus ele é uma espécie de um parasita que destrói uma célula para se autoproduzir. Isso acontece todos os dias, né? Nos oceanos, independentemente aí da época do coronavírus, nos nossos oceanos nós temos uma infinidade de bactérias, né? Para a gente ter uma ideia, se a gente olhar para o céu e a gente olhar as estrelas visíveis, a gente vai ter um bom número de bactérias nos oceanos, né? E nessa mesma proporção você vai ter uma quantidade de bactérias se apropriando de vírus, tentando se apropriar das bactérias para poder se reproduzir, né? E 40% dessas bactérias vão morrer, mas 60% vão se aperfeiçoar, vão vencer as bactérias e vão se aperfeiçoar e vão se transformar em vidas mais complexas e tudo mais. Foi assim há 3,5 bilhões de anos, né, que fez com que essas bactérias pudessem produzir vidas mais complexas. Pelo menos essa é a explicação aí da origem da vida e tudo mais. Muito bem, e a gente pode ver isso no livro chamado A Caminho da Luz, de Emmanuel, que ele explica muito bem o surgimento da vida, como é que é essa relação com o mundo espiritual e tudo mais. Mas continuando aqui o nosso raciocínio, né? As bactérias lá do oceano, elas, para todos os dias é dia de pandemia, porque todos os dias elas estão lutando contra determinadas bactérias que tentam corrompê-las, que tentam vencê-las, que tentam destruí-las para poder se reproduzir. Então, todos os dias para as células é dia de pandemia. Quando elas, de vez em quando, né, de tempos em tempos, essas pandemias elas deixam de ficar no seu estado microscópico e ganham um estado macroscópico. Então, de tempos em tempos, a gente tem notícias, né? A gripe espanhola, a peste negra e uma série de outros fatores, né, de outras doenças, vírus que geraram doenças que dizimaram uma quantidade muito grande da sociedade, da época, né? E hoje em dia a gente se vê desafiado pela questão do coronavírus. E o que é o coronavírus, né? Então vamos lá. O coronavírus, né, o Covid-19, tem esse nome por conta da sua aparência, né? Então, olhando aí o desenho, a gente vê que ele é uma bola, tem uma aparência de uma bola cercada de uma coroa, né? Então parece uma coroa. Então, do latim corona, né? O coroa do latim corona. Daí essa ideia do coronavírus. O nosso organismo, através do sistema imunológico, ataca o coronavírus, né? Então o nosso organismo ele não é passivo ao vírus, ele tenta vencer o vírus, ele luta para vencer o vírus, né? Tentando expeli-lo. Quando o nosso sistema imunológico não é bom, ou o nosso corpo se encontra debilitado, ou a doença evolui para quadros mais graves, né? Então o nosso organismo luta contra o vírus. Então veja, é um fenômeno natural, acontece todos os dias. Às vezes a gente não presta atenção, a gente não sabe em que nível microscópio esse processo está acontecendo, mas está acontecendo todos os dias. A gente vai perceber quando chama a nossa atenção. E quando é que chama a nossa atenção? Quando ganha uma proporção gigante como ganhou agora, né? Porque ela ataca o nosso organismo e começa a provocar doenças
significativas no nosso corpo. Muito bem. Essa doença, ela nos ataca e o nosso corpo se defende. Ela adota determinados procedimentos de defesa. Então, quando a gente tosse, é um mecanismo de defesa do organismo de expulsar, de expelir o vírus. Quando a gente espirra, também um mecanismo mecânico de expulsão do vírus. Quando a gente sente febre, a ideia do organismo é esquentar o organismo para matar o vírus por aumento de temperatura, né? Então, ou seja, o nosso organismo adota determinados procedimentos em função da nossa imunidade, da nossa capacidade de resistir, para se livrar do vírus. Quer dizer, isso é uma característica interessante. É interessante notar que a estratégia do vírus, a nossa estratégia, a estratégia do corpo para se livrar do vírus, é a mesma estratégia que o vírus se utiliza para poder sobreviver e alcançar um outro organismo, né? Então vejamos. Então aí, as estratégias de defesa do corpo são as mesmas que o vírus utiliza para se propagar, ou seja, o corpo tenta expelir e por esse processo o vírus contamina outros corpos. Por isso que medidas sanitárias são necessárias para evitar o contágio, né? Isso é elemento importante. Então veja, Kardec nos fala do comportamento diante desse processo. Então, uma vez a gente compreendendo o processo, uma vez a gente entendendo o que está acontecendo, entendendo o fenômeno, qual é o nosso comportamento em relação a esse processo? Né? O que, diante do que está acontecendo, se é um processo natural, se é um processo que não é milagroso, não é uma intervenção divina como castigo, como uma atitude de revolta divina contra o ser humano, não é nada disso. É um processo natural que acontece naturalmente no processo da vida, né? A vida depende disso, faz parte do processo da vida o desenvolvimento dos vírus, das bactérias e tudo mais. Então, ou seja, quando ela ganha grandes proporções, ela cobra da gente um determinado comportamento. E por que ela cobra e qual deve ser, então, o nosso comportamento? Essa é a grande questão, né? Então vamos voltar aqui. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 728 do Livro dos Espíritos, fala sobre a lei de destruição, né? E trata sobre a destruição necessária. Então ele diz assim, Kardec pergunta aos espíritos: a destruição é uma lei da natureza? E a resposta dos espíritos é a seguinte: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso a que chamais destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então perceba, tudo que está acontecendo é um processo natural. Então o que a gente está observando como destruição, na verdade não é destruição, é um processo de transformação. Olha, quando a gente olha uma lagarta, né, que vira um casulo, né, a gente olha e fala: a lagarta morreu, ela desapareceu, né? Mas se a gente continuar observando, então a gente encara como uma destruição da lagarta. Mas se a gente continua observando o fenômeno, a gente vê ela se transformar em borboleta e vê que a vida não acabou ali. Ela se transforma, né, numa outra condição. A mesma coisa é o que acontece com a morte, né, o fenômeno da morte. Quando a gente olha a morte, a gente se desespera. Nossa, desapareceu. Aliás, existe até essa expressão. Quando uma pessoa morre, se noticia, né? Noticiamos o desaparecimento de fulano, né? Como se a morte fosse exatamente isso, o desaparecimento. Na verdade, é um processo de transformação. A gente vê a vida física se esvair, mas não sabe que existe uma vida espiritual. Olha, veja bem, Jean Piaget, um biólogo importante que se dedicou à vida a estudar os processos de aprendizagem, o que acontece no cérebro do ser humano, ou quais são os processos no cérebro humano que estabelecem o processo de aprendizagem, né? Daí ele ser chamado de epistemólogo, né? De entender como é que o conhecimento é produzido dentro da cabeça do ser humano. Ele fez alguns trabalhos que estudam o processo de aprendizagem das crianças. Então, num determinado momento, ele comenta assim, que crianças com 3 anos mais ou menos, ela tem dificuldade de entender o que está além dos olhos, né? Então é muito comum a gente pegar crianças de 3 anos de idade e brincar. Vamos esconder? Vamos brincar de esconde-esconde? E a criança tampa os olhos. Então ela tampa os olhos e fala assim, sumiu, né?
e tira os olhos, achou, né? Por quê? Porque ela tem a ideia de que se ela não vê, ninguém vê. É uma fase egocêntrica da criança, né? Ela não consegue imaginar que se ela não vê, outras pessoas podem ver. Ela acha que se ela não vê, ninguém mais vê. Então, quando ela fecha os olhos, ninguém mais consegue enxergá-la. Daí a coisa de se esconder é fechar os próprios olhos, e quando ela abre os olhos, as pessoas a enxergam, e por isso que ela fala, achou. Então, quando você diz para uma criança assim, olha, sua mãe foi ali no banheiro e volta, ela chora inconsolavelmente, porque não adianta dizer para ela, sua mãe foi ali. Ali onde? Ela só admite a existência de coisas que ela vê. Se ela não vê esse outro lugar não existe para ela. Então ela fica inconsolável. E ela só volta a se consolar quando a mãe volta, quando a mãe retorna. Aí ela enxerga e ela passa a dizer, ali existe. O ser humano não é diferente, o ser humano encarnado não é diferente. Nós só conseguimos, no nosso estágio de evolução, no nosso estado egocêntrico, a gente só consegue enxergar a vida em função do que a gente percebe pelos sentidos físicos. Então tudo que os nossos sentidos físicos explicam, existe. O que está fora, a gente tende a não acreditar. Então veja, quando existe o desencarne, a morte física, a gente acha que acabou. E na verdade, quando os espíritos dizem, não, ele está ali no mundo espiritual, ele foi ali e pelo processo de reencarnação ele volta. E a gente fica inconsolável e não consegue entender, assim como uma criança, quando a mãe vai ao banheiro e volta, ela não consegue entender que foi ali e vai voltar. Então é esse mesmo processo de limitação do nosso estado de consciência. Então, a natureza é um processo de transformação constante, mas às vezes, no nosso nível de evolução, o que é transformação muitas vezes é tido como destruição. Em química é isso, Lavoisier diz, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então quando a gente pega um pedaço de papel e taca fogo, a gente diz, destruiu o papel. Não, você não destruiu o papel, você transformou o papel em cinzas, transformou em cinzas em gases que foram liberados e tudo mais. Então a própria natureza já fala do processo de transformação. E que a nossa visão limitada não enxerga todo esse processo de transformação. Então, qual é a aplicação disso para o coronavírus? É o que a gente está falando. O coronavírus é um fenômeno natural, acontece todos os dias, não o coronavírus, mas as pandemias acontecem todos os dias no microcosmos. Entretanto, a gente só consegue enxergar quando ela atinge um estado tão grande como esse que nós estamos vivendo, de uma pandemia que afeta a nós, os seres humanos, de uma forma muito sensível. E aí a gente tende a achar que é o fim, que gerando desespero, gerando aquela coisa toda, porque a gente entende como um grande processo de restrição. E não é. É um processo de transformação, é um processo de melhoramento dos seres vivos, é um processo natural que está acontecendo. Então, é assim que Kardec explica e é assim que a gente precisa entender. Tá certo? Continuando aqui, então, existe a destruição abusiva, entretanto. A destruição é um processo natural, mas existe a destruição abusiva. O que é a destruição abusiva? É quando a gente não se comporta dentro das leis, dentro do comportamento que Deus espera. A gente rompe o processo de harmonia. E aí a gente provoca, de fato, uma transformação antes do tempo. Então, olha, questão 735 do Livro dos Espíritos. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? A resposta dos Espíritos, Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Então veja, o que Kardec está dizendo? Que quando a gente permite que o processo de destruição, que o processo seja natural, então você pega uma árvore, por exemplo, Uma árvore, ela vai nascer, você vai pegar a sementinha, vai plantar, ela vai nascer, ela vai se desenvolver, durante um certo tempo ela vai produzir oxigênio, ela vai consumir gás carbônico, ela vai desempenhar o seu papel importante no processo de fotossíntese, vai fazer isso aí até um certo período e ela vai morrer, como todo ser vivo.
esse processo de transformar, e vai morrer de que maneira? Na verdade, a gente pode imaginar que é uma destruição, mas na verdade ela é uma transformação, porque ela está se transformando, realizando essa tarefa, ela está se transformando e vai se transformar em outros elementos que vão ser utilizados depois. Agora, se a gente pega essa árvore, corta essa árvore e joga no fogo para aquecer, aquela coisa toda, você acelerou o processo de destruição. Né? Era um processo de transformação que você acelerou, e isso é abusivo, isso não era para acontecer, né? Então você está afetando demais o processo da natureza. A nossa vida física, ela é importante para o nosso processo de aperfeiçoamento. Viver significa aprender, significa vivenciar experiências e com essas experiências desenvolver aprendizado. Agora, se a gente não está gostando do aprendizado e começa a adotar determinados procedimentos que abreviam a vida física, a gente vai desencarnar. É um processo natural, é um processo de transformação. Né? A gente precisa voltar para o mundo espiritual e depois retornar para cá. É um processo natural de evolução. É um processo de destruição necessário. Agora, quando a gente se suicida, né? Quando a gente... E às vezes não precisa ser um suicídio consciente, a gente faz inconsciente, a gente come demais, a gente bebe. Esse negócio de comer demais não é um assunto muito, né? Vamos mudar de assunto, né? Mas, enfim, quando a gente abusa do nosso organismo, quando a gente afeta o nosso organismo, né? E a gente vai viver menos. E ao viver menos, a gente está fazendo o quê? Está promovendo uma destruição abusiva, está antecipando o processo natural das coisas. Então Kardec está dizendo que isso aí é o que significa antecipar o processo de destruição? É a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Né? É deixar que a nossa inconsciência, é deixar que a nossa vaidade, que o nosso orgulho, que a nossa incúria, fazer com que a nossa ignorância fale mais alto, né? e não usando aquilo que a gente tem, que é a inteligência, que é a consciência, a serviço da moral, do comportamento que a gente deve ter e que Deus espera da gente. Então, veja bem, diante do coronavírus, quando o processo é natural, o nosso organismo vai combater e vai expelir. Se a gente tomar a atitude de se prevenir, né, de espirrar no lugar onde não tem outras pessoas, de tossir no lugar onde não tem outras pessoas, de não passar o contágio, a bactéria, o vírus, ele não vai se transmitir. E não se transmitindo, a doença não se estabelece. Então, ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, né, para que o processo de destruição ela não aconteça de maneira abusiva, antes do tempo, né? Que ela aconteça dentro de uma certa coerência, de uma determinada lógica. Então nós devemos fazer o nosso papel. Uma outra questão é que em momentos de coronavírus, o nosso organismo precisa estar o quê? Habilitado, ele precisa estar bem, porque ele é que vai, em termos de imunidade, resistir à doença. Nós sabemos que 20% da população, por ter uma imunidade baixa, por ter doenças pré-existentes, por conta da idade, por conta de determinados problemas de saúde, cardíacos, diabéticos, né, vão ter uma resposta mais complicada ao vírus. É isso? Mas também tem aquelas pessoas que vão ter um comportamento negativo ao vírus por conta da sua imunidade, porque não conseguem mobilizar determinados recursos de saúde contrário ao vírus. Então, ou seja, é preciso que a gente fortaleça, é também uma atitude consciente. É natural, então deixa do jeito que está. Não, é natural a gente ter procedimentos de preservação da saúde. Alimentar-se bem, hidratar-se, né, tomar água, dormir bem, fazer exercícios físicos, né, ter um pensamento bom. Né? Nós sabemos que determinados comportamentos mentais, determinados estados emocionais interferem na nossa imunidade. Hipócrates, o grego lá, no século VI a.C., já falava, e as pesquisas atuais mostram que estados emocionais afetam a nossa imunidade. Então, diante dessa situação, né, diante desse caos, né, que é a doença, a pandemia, aquela coisa toda, se nós adotarmos uma postura de medo, se nós adotarmos uma postura de histeria, se nós adotarmos uma postura que coloca para fora o nosso orgulho, o nosso egoísmo e exacerba
os nossos males, o nosso lado negativo, o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo as nossas resistências internas, a gente está diminuindo a nossa imunidade e a gente está ficando mais disponível, né? mais enfraquecido para a ação do vírus. Então, continuando aqui o nosso estudo, né? Com que fim, questão 737 do Livro dos Espíritos, estamos terminando. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E a resposta é para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para que a regeneração moral dos espíritos, que adquire em cada nova existência um novo grau de perfeição? Mas como assim, né? Então esses flagelos, né, esses fenômenos naturais, terremotos, abalos sísmicos de grande proporção, tsunamis, essas coisas todas, né? Ou doenças como essas pandemias e tudo mais, são flagelos destruidores. Esses flagelos, eles acontecem por quê? Porque são fenômenos naturais. E eles também servem para trazer ao ser humano oportunidades ou incentivos ao seu desenvolvimento. Note que quando essas pandemias acontecem, os cientistas são obrigados a intensificar os seus estudos na busca por vacinas, na busca por remédios, na busca de compreender determinados processos para trazer contribuições importantes para a humanidade. Isso amplia o desenvolvimento intelectual. É por isso que a gente deve cobrar dos nossos governantes, né, dos nossos administradores, dos nossos políticos, investimentos em pesquisa, né, valorização da universidade pública que desempenha o papel das pesquisas, né, incentivar esse desenvolvimento porque é o desenvolvimento importante da inteligência do ser humano. Mas também traz contribuições, essas pandemias, para o desenvolvimento moral da criatura, porque são nesses momentos, dessa doença democrática que a gente vive, porque é uma doença que atinge pobres e ricos, negros e brancos, homens e mulheres, né? Ela atinge a todo mundo e ela faz com que a gente perceba que o orgulho, acreditar-se superior aos outros, é um grande engano, é uma grande bobagem da nossa cabeça acreditar que a gente é melhor do que outras pessoas, né? Não é porque a gente tem, né, o que a gente possui que define o que a gente é. Né? Não é o ter que nos define, é o ser. Então nós precisamos desenvolver determinados princípios, valores morais importantes, virtudes importantes para o nosso espírito. E nesses momentos em que a gente precisa ficar distante das outras pessoas, a gente percebe como as outras pessoas são importantes. A gente sente saudade, né? Então, às vezes, no nosso dia a dia, a gente envolvido com o trabalho, envolvido com os nossos afazeres, na busca pela questão da sobrevivência, a gente negligencia a presença das pessoas que a gente gosta, e nesses momentos em que a gente fica isolado, a gente valoriza muito a importância das pessoas, a gente sente falta das pessoas, e a gente então percebe a importância de ser diferente, desenvolver virtudes como o amor, a tolerância, a caridade, né, a solidariedade, são elementos importantes. A gente não pode entrar na histeria, né, como a gente tem visto. As pessoas se deixam levar pela histeria, se deixam levar pelo medo, se deixam levar pelo desespero, e aí a gente vê a exacerbação do orgulho e a exacerbação do egoísmo. Isso é destruição abusiva, né? Não só não contribui para a saúde, né? Porque você está afetando a sua saúde, né? Porque você está baixando a sua imunidade por ter esse tipo de desajuste emocional, como também você está criando uma desregulamentação harmoniosa na sociedade. Porque, veja, quando você toma esse tipo de atitude, nós vemos o que está acontecendo aí. As pessoas esvaziam as gôndolas do supermercado, impedindo que, né, se abastecendo além do necessário e não deixando o necessário para outras pessoas. A gente tira as máscaras dos profissionais de saúde, a gente tira o álcool gel querendo mais e deixando menos para os outros, né? A gente compra remédios que não é necessário, achando que vai precisar do remédio, e aí é bom a gente ter a mais e deixa a gente que precisa do remédio sem. Então é nesse momento que a gente precisa desenvolver a solidariedade, o amor ao próximo, né? A caridade, que são oportunidades de desenvolvimento de virtudes importantes. Continuando aqui,
Estamos chegando ao final. Portanto, não há motivo para pânico, desespero, medo. Tudo é natural e concorre para a harmonia, apesar de parecer caos. É aquela coisa da visão, né? A razão deve nos informar a realidade, apesar da superficialidade dos fatos nos enganarem, né? Então a gente acha, né, aquilo que a gente estava falando, a gente acha que na verdade é um caos, é o desespero, mas é um processo natural, é um processo que acontece todos os dias. Basta a gente tomar determinadas atitudes sem medo, sem desespero, cumprindo as orientações com lógica, com racionalidade, que é elemento importante. Tá acabando a bateria aqui para mim, dá uma olhadinha para mim na tomada. Né? Então, na verdade, o que está acontecendo nesse processo é que a gente precisa ter racionalidade, a gente precisa ter compromisso, a gente precisa ter seriedade, a gente precisa ter... Está dizendo que a bateria está acabando, não sei porquê. Né? Então, na verdade, o que está acontecendo é que a gente precisa ter racionalidade, a gente precisa ter compromisso nesse processo, né? Com o desenvolvimento das virtudes, com o desenvolvimento... voltou a cair. Segura aí que está voltando a cair. Né? Então, a gente precisa tomar essa atitude dentro, né, nessa... acho que é melhor colocar direto. Acho que... Então aqui, continuando aqui. Como vimos, a pandemia é um processo natural. Portanto, não há motivo para pânico, medo e desespero. Mas não ter medo não significa que devemos descuidar das medidas de prevenção da doença. A doença é uma destruição necessária, o medo e a imprudência é destruição abusiva. Então é isso, gente. Estamos chegando ao final aqui do nosso estudo. É isso, né? Uma coisa é não ter medo. Outra coisa é ser arrogante diante do processo. Não ter medo é entender que o processo é natural, que está tudo certo, que nós estamos numa barca das leis naturais, que essas leis estão muito bem estabelecidas e que está tudo certo. Então, quando a gente diz que Deus está no comando, que Jesus está no leme e que a gente está indo bem, é porque está tudo apoiado dentro de leis que acontecem e não está acontecendo nada de diferente disso. Então, não é castigo, não é nada, é um processo natural. E não é preciso ter medo, é preciso que a gente tome as medidas necessárias para que a gente vença essa etapa e a vida volte ao normal. A arrogância é diferente de não ter medo. Então, será que está tudo certo? Então eu vou abusar, eu vou fazer tudo porque Deus vai me proteger. Não. Também faz. Aí a destruição abusiva é quando a gente deixa a nossa vaidade, o nosso orgulho falar mais alto e a gente faz coisas que não é para fazer. Né? Então é importante que a gente tome consciência do que é fundamental fazer. Vimos que o nosso corpo naturalmente combate o vírus e que, com medidas indicadas pelas autoridades sanitárias, combateremos a pandemia. O medo, bem como estados emocionais negativos, abalam a nossa imunidade. Portanto, cuidemos dos nossos pensamentos e sentimentos, não deixemos que o orgulho e o egoísmo agigante em nosso ser. Né? Então, foi aquilo que a gente já falou. É preciso que a gente tome consciência desse processo, entendendo o que é natural e fazendo a nossa parte, que é elemento fundamental. Tá certo? Então, concluindo o nosso estudo, né? Eu queria concluir o nosso estudo, então, com uma historinha. Né? A peste ia a caminho de Bagdá, quando encontrou Narusdim. Este perguntou para a peste, aonde vais? E a peste respondeu a ele, vou a Bagdá, matar 10.000 pessoas. Depois de um tempo, a peste voltou a encontrar-se com Narusdim. Muito zangado, Narusdim disse, mentiste. Disse que matarias 10.000 pessoas e mataste 100.000 pessoas. E a peste respondeu-lhe, eu não menti, matei 10.000, o resto morreu de medo. Então são esses exageros, né? Quando a gente se deixa levar, né? Começa a adotar um comportamento não moral, não de acordo, quando a gente começa as leis divinas, a gente entra então numa desarmonia com o restante do universo. Essa desarmonia cria em nós uma baixa imunidade e a gente, óbvio, a gente fica mais
pode não morrer da doença, mas a gente vai se debilitando, e isso não faz bem a ninguém. Então é importante que diante dessa situação a gente não tema, a gente confie, e não é uma confiança cega, uma confiança dogmática. Eu confio porque é racional, porque é lógico confiar, porque o que está acontecendo não acontece agora, não está acontecendo por esse momento, como uma ação dos céus para nos prejudicar, para nos punir. Não, ela acontece todos os dias, ganhou uma grande proporção, e se nós adotarmos o procedimento correto, tudo vai funcionar, tudo vai dar certo, e a gente vai ficar tudo bem, né? Que possamos então ficar em casa, ficar em paz, manter os cuidados que as autoridades sanitárias determinam para que tudo dê certo, e a gente agindo com coerência, solidariedade, sem esvaziar os supermercados, sem esvaziar as máscaras dos profissionais de saúde, né, sem ir lá buscar remédio que não tem necessidade de buscar. Se a gente cumprir todo esse processo, nós vamos passar por essa situação tranquila, e logo logo a gente vai retomar o nosso dia a dia da melhor maneira possível. Muito obrigado, que Jesus nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Eu gostaria de deixar disponível então agora para perguntas, para algum questionamento, né? Eu vou consultar aqui se já tem algumas questões, se tem algumas perguntas, e aí a gente vai respondendo. Se eu me exponho ao vírus conscientemente, eu tenho a responsabilidade por isso? Como é que é? Ctrl Alt. Alt Tab. Aqui, né? Alt Tab. É aqui, Alt. Tá. Tem uma pergunta aqui que diz assim, se a gente se expõe ao vírus, a gente tem responsabilidade sobre isso? Sim, né? A gente tem responsabilidade, sim. É a destruição abusiva, né? A gente tem consciência, tem inteligência, é a questão do comportamento. Deus estabelece uma moral, né? Estabelece um comportamento. Todos os restantes da natureza não têm livre-arbítrio. Nós somos os seres dotados de livre-arbítrio. Então o nosso comportamento é por nossa escolha, é por nossa determinação. Se nós escolhemos nos comportar fora das leis da natureza, então a gente é responsável por isso. E aí vem o nosso desatino e o nosso sofrimento. Não é castigo, é o sofrimento consequência do ato errado que a gente cometeu. Então veja, se eu me exponho ao vírus, Deus me puniu porque eu estou doente. Não, você se expôs ao vírus, o vírus vai te trazer um malefício. Essa é a consequência por seu ato de imprevidência. E você vai criar, e você tem uma consequência moral, porque você vai transmitir essa doença para as pessoas, e você vai ver a sua incúria, a sua atitude, trazendo malefícios para outras pessoas, né? E inclusive para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que são importantes para você. Então você é responsável, sim. Daí a necessidade da gente ter um comportamento consciente e responsável. Existe conexão entre as pessoas que estão falecendo, já que a causa da morte está sendo igual à pneumonia? Existe uma pergunta, né, relacionada com o fato de se existe uma conexão entre as pessoas que estão morrendo com a doença. Veja, eu não sei se eu entendi exatamente bem a pergunta, né, mas assim, eu entendo que a pergunta deve estar relacionada com mecanismos de prova. Quer dizer, você estava na prova da pessoa morrer por essa situação da doença e aquela coisa toda. Veja, as provas, elas são... As provas e as expiações, é preciso a gente fazer uma diferenciação entre o conceito de provas e o conceito de expiação. O conceito de provas são oportunidades que surgem para que a gente teste o nosso desenvolvimento, a nossa condição para ser melhor e tudo mais. E as expiações estão relacionadas com erros passados que a gente cometeu em vidas passadas, e que de uma certa forma, como a gente não supera esses erros de vidas passadas, a gente repete esses erros nessa encarnação e sofre as consequências naturais desse processo. Então veja, as nossas incúrias, né, a nossa incúria hoje, a nossa atitude hoje errada, fora de ajuste, inconsequente, né, para
para utilizar um termo que Kardec usa, né, mais para próximo da bestialidade do que para a natureza espiritual, está relacionado com atrasos de vidas anteriores que a gente já traz, né? Então a gente está espiando isso, a gente está repetindo procedimentos errados que a gente fez de encarnações anteriores. A gente errava no passado, continua errando. São erros que a gente traz, são defeitos que a gente traz, que a gente não consegue enxergar como defeito, às vezes a gente acha que é até virtude, né? E a gente acaba cometendo esses erros. E é claro que a gente vai padecer desses erros. Então a relação, não é que as pessoas nascem para morrer de coronavírus, ou nascem para morrer de pneumonia, ou nascem para passar por essa situação. A pessoa vai desencarnar. Isso é natural que aconteça. Entretanto, determinado ato de incúria faz com que a pessoa desencarne desse modo ou daquele modo, dependendo da maneira com que ela se predispõe. Um exemplo é André Luiz. André Luiz, ele, no livro Nosso Lar, é contado que ele se contaminou com sífilis. E foi a sífilis que trouxe ele para o mundo espiritual, né? E aí os espíritos dizem que a sua intempestividade, que a sífilis matou ele. Isso é natural. Entretanto, se ele fosse menos intempestivo, se ele fosse menos vaidoso, se ele fosse menos orgulhoso, né? Isso, de uma certa forma, traria menos impacto negativo da doença sobre ele. Ele poderia ter desencarnado de outra coisa ou ter desencarnado mais para frente do que no momento em que ele desencarnou. Então, não sei se respondi a pergunta, não sei se era essa a questão, mas assim, tem uma frase de Jesus que explica bem, né? O escândalo há de vir, mas aí por quem o escândalo vier. Muita gente vai morrer por conta do coronavírus. Muita gente vai desencarnar por conta desse processo, né? Mas não necessariamente estava escrito para ela morrer. Muitas das vezes ela acabou se colocando, se disponibilizando a esse processo pela sua própria incúria, por se dispor, né? Por não tomar as atitudes necessárias que estava tomando. Mais alguma questão? Só isso? É um processo. Agora respondendo o processo de passar para a regeneração, então. Esses processos, nós estamos passando por um processo, né? A Terra está passando por um processo de regeneração, né? Estamos passando por um processo de transição. Nós vivemos num mundo de provas e de expiações, né? Vivemos num mundo de provas e expiações, e o planeta vai deixar de ser um planeta de prova e expiação para ser um planeta de regeneração, né? Então, muitos espíritos estão desencarnando em massa porque vão deixar de estar nesse planeta para ir para o planeta higienizador, né? Para que é um planeta que está deixando de ser um planeta primitivo para ser um planeta de provas e expiações, que vai nos receber os espíritos que não ficarão aqui, e ficarão aqui somente os espíritos que serão regenerados, né? João Evangelista, em Apocalipse, diz que 2/3 da população do mundo será banida para esse planeta. Haverá choros e ranger de dentes, diz lá na passagem bíblica, né? Será banido para esse planeta Isso aconteceu no caso de Adão e Eva, né? Quando a gente entende Adão e Eva, Kardec explica que Adão e Eva não é o primeiro homem criado, né? São espíritos que vieram de outros planetas, né? Adão e Eva é um símbolo que marca espíritos que habitavam um planeta de provas e expiações e que, quando chegaram à Terra, foram expulsos do seu paraíso. O planeta onde eles habitavam, o planeta de provas e expiações deles, deixariam de ser um planeta de provas e expiações e seriam um planeta de regeneração lá. Os espíritos que não estavam em regeneração deveriam vir para o planeta de provas e expiações da natureza deles. E eles vieram para a Terra, que estava vindo para cá. Chegando aqui, esses espíritos mostraram que não eram espíritos quaisquer, né? Então, você vai pegar Adão e Eva, Caim e Abel, né? Você vai pegar, eles dominavam a agricultura, dominavam a pecuária, né? Você vai ver que Caim mata Abel, sai, encontra outros povos, se casa, forma cidades, né? Porque o povo era nômade, ele vai ensinar determinados processos. Então mostra que eram espíritos que tinham desenvolvimento intelectual, apesar de não ter desenvolvimento moral. E chegava aqui para ensinar espíritos que tinham tanto atraso moral quanto atraso intelectual, né? A Terra está passando por um momento desse. Agora a Terra vai se regenerar e
os espíritos que não são regenerados estão indo para a condição de espíritos, para planetas de prova e expiação. Então ficará aqui somente os espíritos regenerados. Na conta de João Evangelista, 2/3 será banido, ficará aqui 1/3. Segundo Jesus, e quem são os espíritos que ficarão aqui? Quem são os espíritos que vão ficar, que vão herdar a terra? Jesus deu a dica, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, nós seremos herdeiros da terra se formos mansos e pacíficos. Então, diante dessa crise, diante dessa pandemia, vamos tentar manter a nossa paciência, né? Vamos tentar manter a nossa brandura, vamos tentar desenvolver em nosso espírito os valores espirituais necessários para que a gente mereça herdar a terra. Mais alguma questão? A última pergunta. A última questão? Pessoas que desconhecem sua exposição ao vírus e são assintomáticos suportam responsabilidade do ponto de vista espiritual? Então, a pergunta é se as pessoas que são assintomáticas e não sabem que estão doentes e elas passam a ser transmissoras, se elas têm responsabilidade espiritual sobre isso. Olha, é claro que quanto mais inconsciente, menos responsabilidade se tem. Mas a ideia central é que quando tomarem consciência de que foram inconsequentes, vão se sentir culpados, né? Vão sentir que tem responsabilidade. Então, assim, independentemente de você ter sintoma ou você não ter sintoma, quais são as orientações que as autoridades sanitárias nos passam? As autoridades nos passam que, independente da gente ter sintoma ou não, né, a gente deve ficar em casa, a gente não deve se tornar um elemento disponível, porque a gente pode não ter a doença e ficar. E ficando, a gente vai ser transmissor. E às vezes a gente não sabe que é transmissor, que está transmitindo, que a gente está portador, porque a gente é assintomático, porque a nossa estrutura física está resistindo, está com saúde física, e a gente está resistindo bem ao vírus, mas a gente vai ser elemento transmissor. Então agora que a gente tem consciência disso, que a gente sabe disso, vamos tomar a atitude necessária, vamos tomar a consciência necessária. Mas a pergunta é, quanto mais inconsciente a gente for, menos responsável a gente é. Conhece a verdade e a verdade vos tornará livre. Entretanto, né, quanto mais conhecimento, né, quanto mais conhecimento você tem, mais responsável você é, né? Então agora, depois de assistir a palestra, depois de conhecer os ensinamentos da doutrina espírita, a gente então fica cada vez mais responsável pelo conhecimento e, portanto, pelas ações, pelas atitudes que a gente está tomando. Tá certo? Eu gostaria de agradecer a todos, desejar a todos uma boa noite, e finalizar dizendo que todos nós devemos aproveitar esses dias, né, em que a gente está em reflexão, para não só nos preocuparmos em manter a nossa saúde física, comer bem, né, se hidratar, a gente dormir bem, né, descansar, fazer algumas atividades físicas. Tem uma série de sites, né, que oferecem aí uma série de orientações de como é que a gente pode fazer alguns exercícios físicos mesmo dentro de casa, né? Então a gente tem como fazer isso, mas também a gente também tem uma preocupação em manter uma certa harmonia espiritual, né? Da gente ter uma saúde mental, uma saúde psicológica extremamente importante. Então leituras edificantes, né? Não se deixar entrar na vibe do desespero, da histeria, do medo, né? Que isso não contribui com absolutamente nada. Da gente procurar estabelecer, olha, fala-se muito mal, né, da gente manter uma certa rotina. Fala-se muito mal, a vida caiu na rotina e aí perdeu a graça, e aí acabou tudo, porque a rotina é muito ruim. Não. O nosso cérebro, nós estamos acostumados com o esperado, né? Tudo que é novo, tudo que é diferente, a gente se sente ansioso, a gente não está preparado para aquela situação, então existe uma ansiedade natural
da nossa estrutura psicológica. Então, se nós procurarmos manter uma rotina, ela traz saúde para a nossa condição psicológica. Então, procure acordar sempre no mesmo horário, procure fazer atividades da casa, contribuir com a limpeza da casa, manter a casa limpa, manter a casa organizada, fazer os horários de leitura, procurar se alimentar sempre nos mesmos horários, né? Isso ajuda a fazer prece, né? Isso ajuda bastante a gente ter uma saúde mental muito importante para esses momentos de pandemia, né? Para esses momentos de isolamento e para a gente recarregar baterias importantes. Para finalizar mesmo, eu gostaria de dizer que o sol... Uma amiga me disse hoje, né, me mandou aquela música, né, o sol vai nascer amanhã, né? O sol vai nascer amanhã e às vezes tem dias que nascem sem sol, né? Tem dias que nasce nublado, tem dias que a gente não vê o sol nascer, mas a gente espera um pouquinho, de repente o sol nasce e ressurge de novo, e toda vez que o sol nasce, ele traz esperança do novo, da oportunidade, e a gente vai poder produzir mais e melhor. E naquele dia que o sol não sair, a gente pega um giz, faz um desenho de um sol no chão, né? E para ficar bonito, a gente faz até um sorriso largo nesse sol, para que a gente se lembre que o sol vai nascer e que novas oportunidades surgirão. Fique em paz e que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.